O futebol faz parte das Olimpíadas desde o ano de 1908, sendo o segundo esporte coletivo mais antigo das Olimpíadas, atrás somente do polo aquático. Mas foi somente em Los Angeles, no ano de 1984, que passou a ser disputado por jogadores profissionais e, obviamente, se tornou bem mais interessante, já que antes havia uma grande vantagem para os países do leste europeu, onde o futebol, digamos que não era profissional, podendo assim ser colocado em campos de jogadores que aqueles países tinham de melhor. E é justamente desta Olimpíada em diante que relembraremos as gerações olímpicas do futebol brasileiro. Começamos em Los Angeles, 1984, como já dito na introdução, a primeira Olimpíada disputada por jogadores profissionais. Mas se você acha que as regras do futebol para essas Olimpíadas foram as mesmas que temos hoje, está enganado, amiguinho. Como vocês devem saber, há algum tempo a regra para a modalidade do futebol nas Olimpíadas determina que cada país pode inscrever 3 jogadores sem restrição de idade e todos os outros restantes abaixo de 23 anos. Em 84 a regra era um pouco diferente, mas ainda assim era uma regra bem interessante. Não haviam restrições de idade, porém não poderiam ser inscritos jogadores que já haviam disputado partidas de Copas do Mundo. Essa regra consequentemente deixou a competição bem mais justa, e aí você pensa: porra, bicho, naquela época o Brasil tinha jogador pra formar 3 seleção boa, deve ter feito um timaço. Então galera, lembra do vídeo da semana passada sobre a CBF e tudo mais? Em 84 aconteceu o seguinte: quando saíram as regras das Olimpíadas, nossos dirigentes, não sei por que diabos, não tiveram assim tanta certeza se aquilo ia valer mesmo ou não. Então, até as vésperas das Olimpíadas, praticamente nenhuma equipe para disputar os jogos havia sido idealizada. Ficou todo mundo de braços cruzados esperando a porcaria das Olimpíadas começar para tomar uma decisão. Quando finalmente a CBF recebeu a confirmação da nova regra, não tínhamos um time pronto para os jogos e muito menos tempo para formar um. Então foi decidido que o Fluminense representaria o Brasil nos jogos. Porém, o tricolor carioca recusou o convite, pois tinha planos de excursionar na Europa. Depois dessa recusa, a CBF ofereceu ao Internacional essa honraria, que aceitou a proposta e representou o Brasil em Los Angeles. O clube gaúcho deixou o campeonato estadual de lado e cedeu 11 jogadores para a seleção olímpica. Os principais destaques colorados eram o goleiro Gilmar Rinaldi, sim, o mesmo Gilmar Rinaldi que era coordenador da seleção brasileira até pouco tempo. Gilmar não fez tantos jogos assim pela seleção brasileira principal, mas foi terceiro goleiro do Brasil na conquista do Tetra em 94. O Mauro Galvão, esse sim se tornou um puta zagueiro, esteve em 2 Copas pela seleção, em 86 e em 90 como titular. O lendário Milton Cruz, maior artilheiro da história do futebol mundial, Milton Cruz. E Dunga, que participou da Copa de 90, onde, junto com o treinador Lazzaroni, carregou injustamente o fardo da eliminação. E em 94 fez uma baita Copa do Mundo, erguendo o Tetra no final. Dunga ainda disputou a Copa do Mundo de 98 e teve boa passagem também no futebol italiano com a Fiorentina. Dos demais clubes, o único jogador de destaque foi o Gilmar Pipoca, que não ficou tão conhecido, mas vale lembrar que ele foi eleito o melhor jogador dessas Olimpíadas e chegou a ser apontado como o novo Zico em seu início de carreira no Flamengo. Na competição, apesar do descrédito de torcida e imprensa na seleção olímpica, na época, por toda a zona que foi essa montagem da equipe para os jogos, ela surpreendeu e por muito pouco não conquistou o ouro, perdendo a final para a França por 2-0. Mas independentemente do resultado, apresentou bons jogadores que foram aproveitados na seleção principal. Em 1988, obviamente, os dirigentes brasileiros abriram o olho para essa competição.
Se com um time formado nas coxas havíamos conseguido a medalha de prata, imagina se formássemos e preparássemos uma seleção forte para as Olimpíadas. E dessa forma foi composta uma seleção olímpica considerada por muitos a melhor de todos os tempos, que serviu não só para a disputa dos jogos, mas também como base para as Copas de 90 e 94. Dos convocados, os principais destaques foram Tafarel, Na perna esquerda, ele Tafarel! Sai, que é sua, Brasil! O lateral Jorginho, sim, o mesmo Jorginho, treinador do Vasco hoje, que foi inclusive titular da seleção brasileira na conquista do Tetra em 94 até a final, onde se machucou e passou o bastão da posição para o Cafu. O meia Mazinho, que disputou a Copa de 90 e também foi titular na conquista do Tetra em 94. O meia Giovani, que apesar de não ter feito tanto sucesso na seleção principal, foi capitão da seleção olímpica e teve grande destaque no início de sua carreira no Vasco da Gama. O craque Neto. Ser comentarista. E aí é o seguinte, meu irmão. Ricardo Gomes, sim, o mesmo que é treinador do Botafogo hoje e que por muito pouco também não fez parte da conquista do Tetra, já que foi convocado, mas acabou sofrendo uma lesão e consequentemente o corte no último jogo de preparação para o torneio. Bebeto. Romário, agora Bebeto! E Posição legal. Romário no meio. Vai, Romário! Vai, Romário! Vai, Romário! pelo timaço que o treinador Carlos Alberto Torres montou para os jogos, eu nem preciso dizer que éramos favoritos. E se não fosse a apelação que era a União Soviética, teríamos sido campeões. Ah, e só mais uma coisinha. Esse time ganhou da Alemanha nas semifinais, que aliás tinha o hoje treinador Klinsmann como grande destaque no ataque, mas mesmo assim na final 2-1 para a União Soviética. Depois de não conseguir a classificação para os Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, o Brasil demorou 8 anos para voltar às Olimpíadas no futebol. E voltou com uma geração que, assim como as outras, não foi campeã, mas se provou vencedora com a seleção principal. Vale lembrar também que foi nesse ano que pela primeira vez foi utilizada a regra que perdura até os dias de hoje, de se inscrever somente jogadores de até 23 anos, mais 3 jogadores sem limitação de idade. Com a adição dessa regra foi jogada fora a regra antiga, onde só era permitida a inscrição de jogadores que não haviam disputado jogos em Copas do Mundo. Com a novidade, podemos ver muitos talentos promissores, alguns nem tanto, mas falando dos destaques convocados por Zagallo, os principais eram Dida, Flávio Conceição, que fez parte do grupo do Tetra como reserva e fez imenso sucesso no Deportivo La Coruña, que foi campeão espanhol em 2000, Roberto Carlos, o mito Amaral. E quando eu me afirmei na seleção brasileira, e teve um jogo na África, né? E quando a seleção brasileira chegou na África, passou Ronaldo, passou Bebeto, e o pessoal da Globo pegou eu. Então assim, pô, Amaral, é um jogo importante pra você, tá se afirmando na seleção brasileira, sabe aqui que tem um negócio da apartheid. Aí eu olhei pro cara e falei assim, pô, você é um jogador perigoso, fazer uma marcação individual, né? Juninho Paulista, que ficou de fora da Copa de 98 por lesão, mas foi pentacampeão com a seleção em 2002. Sávio, que apesar de não ter tido brilho com a seleção principal, jogou muito no Flamengo e depois mais ou menos no Real Madrid. Luizão, que foi destaque no Corinthians, Palmeiras e também teve grande importância na classificação do Brasil para a Copa de 2002, sendo depois convocado por Felipão e pentacampeão. E por fim... Lá veio o Cleberson, Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Brasil! Os jogadores acima dos 23 anos convocados foram Aldair e Bebeto, campeões em 94, e Rivaldo, que na época tinha 24 anos. Era um timaço e tinha tudo para conquistar o ouro se não fosse um tal de Canu nas semifinais. O, entre aspas, apagão na semifinal acabou tirando o sonho daquela geração que ainda venceria a Argentina na disputa do terceiro lugar para ficar com a medalha de bronze marota.
Vanderlei Luxemburgo foi o responsável por uma das convocações mais estranhas do Brasil em Olimpíadas. O técnico abdicou do direito de levar 3 jogadores com idade acima dos 23 anos e, infelizmente, os nomes que fizeram sucesso com a seleção principal depois das Olimpíadas de Sydney não foram muitos. Mas os principais destaques foram o goleiro Elton, ídolo no Vasco e no Porto, Lúcio, pentacampeão em 2002, o último dos xerifões, mesmo falhando contra a Inglaterra nas quartas da Copa. Ainda assim eu gostava dele, mas nesse jogo eu xinguei muito. Para Alex, chapéu no primeiro, saiu o goleiro, deu um chapéu, Alex, golaço! E ele toca pro Ronaldinho Gaúcho, e olha como é que ele entrou, olha como é que ele entrou, olha o que ele fez, 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 gol! ainda tivemos alguns jogadores que eram tidos como promessas, como Roger Flores e Fábio Costa, mas que no andamento de suas carreiras, digamos que não cumpriram tudo aquilo que prometiam. O Brasil não chegou a empolgar nessas Olimpíadas, caindo de forma melancólica contra Camarões nas semifinais, em uma partida onde a seleção brasileira, com 2 jogadores a mais na prorrogação, conseguiu tomar o gol de ouro e ser eliminada. E eu lembro desse jogo, criancinha acordando de madrugada por causa do fuso horário com a Austrália e ficando putaço com tudo isso, tentando entender como esses caras tiveram capacidade de tomar um gol na prorrogação com 2 jogadores a mais. Após ficar de fora de mais uma Olimpíada, dessa vez a de Atenas em 2004, o Brasil voltou a disputar os jogos com Dunga no comando e só aí já dá pra perceber que não deu muito certo. Apesar disso, nossa seleção olímpica voltou a trazer jogadores promissores que fariam sucesso futuramente. Os principais destaques foram Diego Alves, o cara mais injustiçado da última década na seleção brasileira. Puta que me pariu, era pra ele ter sido titular nas 2 últimas Copas. Thiago Silva, que apesar do choro na última Copa, se consolidou anos depois de Pequim como um dos melhores do mundo em sua posição. Marcelo, Hernanes, que pela seleção não teve muitas oportunidades e quando teve também não foi lá muito bem, mas naquela época liderava o meio-campo do São Paulo nas conquistas do Brasileirão. Lucas Leiva do Liverpool, Ramires na época ainda no Cruzeiro, Rafinha hoje no Bayern, mas na época no Schalke 04, Thiago Neves, Rafael Sobis, Diego, recém-apresentado no Flamengo, mas que na época ainda aos 23 anos estava jogando demais no Werder Bremen, e Alexandre Pato, que aos 18 anos era citado como o novo Ronaldo. E também tivemos algumas pérolas que na época eram promessas, como o Jô e o Cinho, o incendiário Breno, Anderson, Alex Pirulito e por aí vai. Complementando toda essa turma, Ronaldinho Gaúcho como único jogador acima dos 23. Era uma seleção muito boa, mas que, diferentemente das outras seleções olímpicas, não tinha um grande nome ofensivo em boa fase. O Pato era uma grande promessa, mas não era titular no Milan, enquanto que Ronaldinho já entrava em decadência. E aí, quando o Brasil chegou na semifinal para pegar uma Argentina que tinha Riquelme, Di Maria, Agüero, Mascherano, Lavezzi e Lionel Messi, já sabe, né? Fumo da Argentina em cima do Brasil. 3-0 com direito a show de Messi, mas pelo menos veio com o sólido bronze com a vitória em cima da Bélgica. E chegamos à última Olimpíada que praticamente todo mundo que está assistindo esse vídeo pôde assistir e acompanhar ao vivo. Em Londres, imprensa e torcida apontavam o Brasil como favorito absoluto, colocando aquela geração como a melhor desde Atlanta em 96 e Seul em 88. Mano Menezes fazia a reformulação da seleção principal na época, apostando em jovens talentos que surgiam a rodo no país, ou seja, boa parte da seleção olímpica em Londres já fazia parte da seleção principal e ainda tinha mais. O Brasil tinha acabado de conquistar o Mundial Sub-20 sem Lucas e Neymar,
porque eles já estavam na seleção principal durante a Copa América de 2011, que foi no mesmo período do Mundial Sub-20. Mano, não tinha como dar errado. Mas deixando essa parte pra depois, os principais destaques daquela seleção eram Danilo, hoje Real Madrid, na época no Porto, Lucas Moura, que na época ao lado de Neymar era a grande joia brasileira, mas hoje ficou um pouquinho pra trás, Paulo Henrique Ganso. Também. Acho que eu não vejo nenhum acima da média como eu. Oscar, o grande destaque do Mundial Sub-20 e que na época voava no Inter e também teve um ótimo início no Chelsea. Leandro Damião, eu nunca gostei muito dele, mas naquela época pelo menos ele estava fazendo gol. Alexandre Pato, que apesar de parecer veterano, ainda tinha idade olímpica. Ele estava com 22 anos só em 2012 e ainda estava no Milan também. Juan Jesus da Internazionale e claro, Neymar. Acima dos 23 tínhamos ainda Thiago Silva e Marcelo compondo a defesa e Hulk, que eu nunca entendi a convocação dele para as Olimpíadas, apesar de achar ele bom jogador, mas sinceramente não era para ele estar ali. Na competição, apesar da superioridade do elenco brasileiro perante as demais seleções, em poucos momentos aquele time demonstrou um futebol envolvente e chegou na final muito pela individualidade de Neymar e Oscar, que eram os jogadores, do meio pra frente pelo menos, que viviam a melhor fase naquela época. Vale lembrar que Lucas Moura, apesar de estar jogando muito, era reserva do Hulk, pois eram da mesma posição, e por isso eu sempre contestei essa convocação, mas enfim. Ancorados em Neymar e Oscar, o time brasileiro chegou à final, mas ali, digamos que dão a bela de uma pipocada. Bom galera, encerro o vídeo por aqui, semana que vem tem mais. Lembrando que sábado às 9h30 da noite rola live no YouTube Gaming. Para saber mais informações é só seguir a gente nas redes sociais, links todos na descrição do vídeo. Grande abraço a todos vocês, brigadão e valeu!